Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Acho que a maioria de vocês não me conhece ainda. Isso é porque eu sou novo aqui, estou há 2 meses aqui na DB1. Eu sou o Carlos, eu sou UX Designer. Hoje eu estou no IT Service, né? Então eu atendo a unidade inteira, por enquanto. Não estou num projeto específico. E eu queria agradecer primeiro o comitê o comitê técnico por essa oportunidade de falar um pouco da área, que é uma área que particularmente eu gosto bastante. Então, agradecimento à Camila aí, ao Regis, que está vendo a gente aqui. E, bom, os 2 temas que eu trouxe para falar durante esse ciclo aí são temas que eu considero muito importantes para o nosso trabalho no dia a dia e são temas que, acredito eu, todo mundo consegue usar, né, num nível ou num outro, de forma mais prática, que são usabilidade e acessibilidade, né? Então, eu imagino que todo mundo aqui já tenha visto esse assunto em algum nível, seja na graduação ou no próprio mercado de trabalho. Alguns mais, outros menos, por conta da área mesmo que atua, né? Mas a ideia de trazer esses 2 temas, usabilidade e acessibilidade, é a gente começar a abrir esse caminho de UX aqui dentro, não só da unidade, né, mas da DB1 inteira. E, bom, eu vou começar falando, esses 2 primeiros ciclos, o de hoje e o da semana que vem, vão ser especificamente sobre usabilidade. Mas vocês vão perceber que, durante os 4 ciclos, muitas coisas vão se cruzar, porque tem muito a ver as 2 temáticas. Então, vamos lá. Primeiro, essa primeira palestrinha de hoje, eu quis falar um pouco sobre conceitos, né, e sobre alguns cases. E são conceitos simples que a gente pode começar a olhar com mais carinho no nosso dia a dia, para que todos os nossos produtos que a gente desenvolva aqui dentro comecem a sair com um padrão de qualidade, pelo menos em usabilidade, um pouquinho mais refinado, digamos assim, né? Eu não sei se dá para ver, pessoal que está aqui, mas essa é uma tirinha que eu acho muito legal, que ela descreve como a maioria das pessoas enxerga usabilidade, né? Então, só para ler aqui, é o Gilbert, não sei se vocês conhecem, já devem ter visto, ele é uma tirinha de TI, sempre está falando sobre o tema. E, basicamente, ele está falando que tem 400 funcionalidades naquele requisito, né? E o cara fala, está faltando mais um, deixa fácil de usar, né? Então, essa é a primeira visão equivocada que algumas pessoas têm sobre usabilidade, que basta você chegar na frente de uma interface conturbada, digamos assim, sentar lá e mexer alguns botões ali, adicionar umas checkbox, e pronto, ele ficou fácil de usar. E não é assim. Obviamente, como vocês devem imaginar, tem todo um processo por trás para a gente conseguir melhorar a usabilidade de um sistema, de um aplicativo, enfim. Eu não vou falar especificamente na palestra de hoje sobre essas técnicas, metodologias, eu vou deixar para a próxima, mas a gente tem sempre um caminho legal para começar a falar sobre usabilidade. Essa é outra confusão comum. Usabilidade não é UX, e UX não é usabilidade. Na verdade, são 2 coisas que estão intrínsecas uma à outra, né? E aí a gente tem esse guarda-chuva aqui, que é algo que eu gosto de demonstrar sempre, que é o guarda-chuva de UX. Muitas vezes as pessoas falam, a gente precisa melhorar o UX desse aplicativo, né? Sendo que o UX, na verdade, é uma experiência. Você tem uma experiência em qualquer coisa que você vai usar. Você que está tomando café nessa caneca, você está tendo uma experiência X. Você que está tomando água num copo, você está tendo essa experiência. Seja ela boa ou ruim, ela sempre vai existir ali. A UX sempre existe, né? O que a gente pode fazer é melhorar ela utilizando esses itenzinhos aí. E tem muito mais itens, né? Mas a gente pode usar arquitetura de informação, design de interação, a nível de back-end, por exemplo, quando a gente consegue fazer que o processamento dos dados no sistema seja mais ágil, a gente está melhorando a experiência dele, né? Então, aqui no caso, usabilidade aqui no cantinho. Então, a usabilidade ela é um dos requisitos da experiência do usuário. Ela não é o único, né? Aqui a gente tem uma imagenzinha que eu achei bem legal para trazer aqui. Isso aí é um banheiro, né, aparentemente. E a gente tem
algo parecido com um lugar para retirar papel. E alguém teve que colocar um aviso ali embaixo, falando que aquilo ali não era uma lata de lixo. Então, eu fiquei com dó das pessoas que tiveram que limpar ali, provavelmente porque acharam que era uma lata de lixo, porque isso foi mal projetado, na verdade. Então, usabilidade, sempre que a gente pensar em usabilidade, não façam isso, não vamos fazer isso. Tentar corrigir algo que foi projetado de uma maneira, simplesmente colocando um aviso lá. Né? E agora, partindo um pouco para as definições mesmo da coisa, eu trouxe 2 definições de 2 autores que acho que quase todo mundo aqui viu. Quem não viu já deve ter, pelo menos, ouvido falar. Um é do Steve Krug, que ele tem um livro, Não Me Faça Pensar, já devem ter indicado para vocês. E outro é do Nielsen, que ele é considerado o pai da usabilidade. Né? Então, o Krug ele fala que usabilidade significa garantir que algo funcione bem. Né? Uma pessoa com pouca habilidade, experiência, consiga usar o produto sem se frustrar. Enquanto que o Nielsen ele dá um conceito bem curtinho sobre a coisa, que é: usabilidade não é uma propriedade singular de uma interface. Como assim ela não é uma propriedade singular de uma interface? Ela não é algo tão simples de você aplicar. E aqui eu vou destrinchar melhor como ela se desdobra em outros itens. Só para efeito de conhecimento, esses são os 2. Esse é o Nielsen, e à direita é o Don Norman, outro cara que eu vou falar mais para frente. Esses 2 caras simpáticos aí. Então, segundo o Nielsen, o que constrói uma boa usabilidade? Né? Quais são as coisas que fazem com que a usabilidade esteja boa, digamos, num produto? E pode ser um produto físico ou um produto digital. A primeira delas é a facilidade de aprendizagem. Né? Então, você consegue garantir que o produto que você está desenvolvendo, quando uma pessoa for usar pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, ela consiga aprender a utilizar? Então, muitas vezes a gente vê em sistemas, principalmente em sistemas muito grandes, documentação, manual, tutorial. Legal, gente, mas tem que fazer o feijão com arroz primeiro, que é garantir, claro, na medida do possível, no contexto de cada projeto, que a pessoa, quando for utilizar pela primeira vez, ela não se sinta tão perdida, ela consiga aprender a utilizar a aplicação. A outra é a eficiência. Tá? E aí, a eficiência está muito ligado à taxa de sucesso da tarefa que o usuário tem. Então, um erro comum que as pessoas cometem é achar que uma interface, se você colocar poucos cliques numa interface, ela está eficiente. E não necessariamente. Não adianta nada você ter uma interface com 20 botões a um clique do usuário, se o usuário não conseguir identificar quais botões fazem tal coisa, para onde vai. Então, muitas vezes é melhor ter uma interface que guie o usuário em mais passos, em mais cliques, em mais toques, e que consiga fazer ele executar aquela tarefa com uma eficiência. Certo? E aqui, um adendo aqui, que eu já vou fazer daqui a pouquinho, sobre facilidade de memorização. Quantas vezes a gente já teve que usar um produto e a gente parou por um tempo, por qualquer motivo, e depois de um tempo voltou a usar esse produto e a gente não sabia mais utilizar aquilo lá? A sensação que dá é que a gente é burro. A gente fica olhando para a interface e fala assim: cara, eu sou burro, eu não sei usar isso aqui. Mas fica tranquilo que provavelmente essa interface foi mal projetada nesse sentido. A ideia é que uma interface ela sempre seja familiar para quem usa. Então, se você usou uma rede social uma vez, provavelmente, se você entrar naquela rede social daqui a um bom tempo, a ideia é que você saiba utilizar ela sem ter muito atrito mental, digamos assim. Erros. Erros não constroem uma boa usabilidade, mas aqui, no caso, é você evitar que o usuário cometa erros dentro de uma interface. Né? Então, aí você pode projetar isso de várias maneiras. Né? Você pode projetar forçando ele a executar um caminho X, por exemplo, que você sabe que aquela tarefa vai ser cumprida se ele fizer aquilo, não deixando a interface ambígua, né? A interface com um nome numa tela, com um nome na outra, ou usando uma plataforma X, ela está de um jeito. Por exemplo, aplicativos, acontece muito isso. No Android está de um jeito, no iOS está outro. Claro que nós temos os padrões das plataformas, e aí isso é legal
seguir, né? Plataforma Android tem o seu padrão, iOS tem o seu padrão, Windows Phone tem o seu padrão, né? Mas o contexto geral do aplicativo e do sistema é legal a gente manter para evitar que esses erros aconteçam. E, por fim, a satisfação, que é nada mais que um conceito um pouco mais abstrato, mas que, segundo o Nielsen, é muito importante para ter uma boa usabilidade. Você ter a sensação de que você está conseguindo cumprir uma tarefa num sistema que você está executando, seja para uso pessoal ou para uso no trabalho, é essencial para que a usabilidade alcance um nível bom e para que a usabilidade possa trazer uma experiência melhor para o usuário, certo? Então, tem esse case aqui, que é um case bem simples, mas que eu gosto de mostrar para o pessoal. Quem conhece esse negocinho aí? Chama Amazon Dash. É um botão, um negocinho da Amazon desse tamanho, que é vendido só na Amazon americana, se eu não me engano. E, basicamente, ela é um device que fica do lado... Aqui, no caso, utilizando esse contexto aqui, ele é um sabão em pó. Então, ela fica do lado da máquina, por exemplo, da sua casa. Você vê que está acabando o sabão em pó, você aperta, ele integra com a Amazon, faz a compra, em poucas horas chega na tua casa. Claro, isso lá nos Estados Unidos, onde tem a logística é muito mais fácil, o serviço e tal. Mas aí eu queria utilizar ele para a gente ver os pontos lá que eu passei, né? Então, facilidade de aprendizagem. Não é difícil de aprender a usar uma interface como essa, né? É claro que é um exemplo bem pontual, mas todo mundo já usou o botão alguma vez na vida, seja para ligar alguma coisa, fazer qualquer coisa. Então, ele é muito fácil de aprender. Eficiência, não tem nem o que se falar. Você apertou, faz a compra, você nem viu direito, o produto está vindo para a sua casa. Facilidade de memorização. Se uma pessoa ficar sem usar esse Amazon Dash por, sei lá, 2 anos, em 2 anos ela vai saber usar de volta, porque é muito óbvio, né? E aí, erros. A prevenção de erros da Amazon Dash é muito legal. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, imagina se a pessoa tiver uma criança em casa e a criança gosta de sair apertando tudo. Quantas compras vai fazer, né? Quanto sabão em pó vai chegar na tua casa? E aí eu vi no próprio site da Amazon eles explicando que depois que você aperta uma vez, todas as compras são bloqueadas até chegar à compra atual. Então, isso já é uma restrição que a Amazon fez no próprio produto para evitar que erros de usabilidade aconteçam, ou erros de crianças. E a satisfação. Eu imagino que deva ser muito satisfatório você não acabar um produto na sua casa. Você tem sempre ter um produto na reserva ali, chegando, principalmente para quem está na correria do dia a dia, você não precisar ter que sair de casa para ir no mercado, né? E, só voltando à parte dos erros ali, vocês conseguem ver, não sei se dá para mostrar, mas ali no cantinho tem uma lâmpada, bem pequenininha, um LEDzinho. Então, quando tem algum erro de conexão, ou não conseguiu se comunicar com a Amazon por algum motivo, ele fica vermelhinho, assim a pessoa sabe que a compra não foi feita e não vai ficar esperando o produto chegar na casa dela, né? E aí, voltando a falar de outro autor que eu gosto muito, e que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar também, que é o Don Norman, que é um cara que ele pensa muito no usuário, né? Ele tem uma teoria bem legal que ele desenvolveu, que é o design centrado no usuário. Então, ele sempre traz o usuário para dentro dos projetos que ele desenvolve. Não por acaso, ele e o Nielsen, que foi o que eu falei agora, tem uma consultoria e ganhou alguns milhões lá no Vale do Silício, prestando consultorias para empresas gigantescas. O Norman ele tem alguns princípios que ele não fala exatamente de usabilidade, mas é legal a gente pensar quando a gente está projetando qualquer coisa. Aqui, no caso, a gente vai trazer para o contexto digital, né, que é o contexto da DB1, mas ele serve para uma maçaneta, serve para um carro, para um sofá, qualquer coisa, né? Então, o seu design, quando eu falar o seu design, não é visual, tá? O seu design é o seu projeto, no caso, mas ele diz que o seu design tem que ser consistente. Então, se o seu botão numa tela é excluir, ele tem que ser excluir em todas as telas, para aquela ação. Ele não pode ser excluir, deletar, arquivar e assim por diante. Isso ajuda a você ter menos erros durante a execução das suas ações. Visibilidade. Não deixa nada escondido para o usuário. Ou não ache que aquilo está
pronto o suficiente para o usuário usar. Às vezes você teve tanto contato com uma interface que é muito natural para você. Então, você está usando o dia inteiro, seja programando, testando, ou, sei lá, escrevendo requisito em cima de uma tela. Você está testando o dia inteiro, para você é muito óbvio. Mas, para o cara que vai usar, a primeira vez que ele usar, você pode ter certeza que ele não vai ter a mesma reação que você teve, usando vários e vários dias esse produto. Então, deixe tudo muito visível, deixe tudo muito óbvio. Essa é a sim, se vocês fossem levar uma palavra dessa talk, seria óbvio. Deixe tudo óbvio na sua interface, para que o usuário não tenha dificuldade. Tá? Claro, seguindo as limitações de cada produto. E aí, essa palavra está em inglês porque não tem uma tradução exata para o português, affordance. Mas, basicamente, é como se o objeto te desse uma dica do que você tem que fazer com ele. Um exemplo, maçaneta. Você sabe que, quando você chega na porta, aquela maçaneta ali, ela te convida a você pegar e fazer assim. Se fosse uma maçaneta que você tivesse que dar um giro, empurrar, provavelmente você não conseguiria abrir aquela porta não com tanta facilidade. Então, isso serve também para os produtos que a gente desenvolve. Façam eles dar a dica. Então, por exemplo, um caso clássico são checkbox e switchers. Muitas pessoas veem como iguais, né? Só que, se a gente pensar no contexto que cada um foi criado, o switcher ele imita uma lâmpada mesmo, né? Então, quando você ativa o switcher, a ideia é que a lâmpada acenda na hora, certo? Você não, pensando no espaço físico, você não quer chegar ali, apertar o interruptor ali, no caso o switcher, aí você tem que vir aqui e apertar de novo para acender todas as luzes. Isso acontece muito quando as pessoas trocam checkbox por switcher. Checkbox é para ação imediata, switcher é para uma ação que você precisa checar várias coisas e confirmar depois. Tá? Por padrão, por padrão. Sempre vamos pensar no contexto do produto, né? Restrições. Isso é algo que é muito importante. Você restringir o usuário. Eu tenho que obrigar meu usuário a fazer. Não, é diferente. Mas, na medida do possível, avalie se a sua interface não está dando escolhas demais para o usuário. Você precisa que o usuário digite um formulário e mande ele. Lá no fim tem um botão de enviar. Beleza. Então, o que a gente quer? A gente quer que ele faça essa ação. A gente não pode fazer com que ele... eu vou voltar aqui para essa página e vou navegar por tal coisa. Porque já existem essas distrações naturalmente. Já tem ali a aba do Facebook aberta, já tem a aba do Twitter aberta. Quando ele está no trabalho, tem o telefone tocando. Então, evitem essas distrações na sua interface. Tenta focar ao máximo para aquela ação. Restringe o usuário para que ele execute a ação que você planejou. Mapeamento. Esse é um termo que é um pouco estranho a princípio, mas basicamente a interface está deixando claro para mim o que vai acontecer se eu executar aquela ação? Se eu clicar em enviar, vai enviar mesmo ou vai ficar salvo no banco e eu tenho que mandar de novo? Sei lá, vamos pensar num exemplo meio óbvio. Então, vamos pensar nas interfaces que elas, mesmo quando o usuário não interage com ela está conversando com o usuário. Então, um botão excluir, eu vou conseguir desfazer essa ação depois? O usuário não sabe disso, eu sei. Eu sou desenvolvedor, sou analista, eu sei que isso vai causar algum problema, mas o usuário não sabe. Às vezes ele pode ir lá e apertar um delete lá e pronto, acabou o registro do cara. E para recuperar depois é muito mais complicado para o usuário. E, por fim, e eu deixei para o fim porque é o que eu considero mais importante assim, desses 6, que é o feedback. Uma interface, quando você executa uma ação, se ela não tiver um feedback claro para quem está utilizando, você não sabe se a ação foi executada. Você mandou um formulário e não veio um aviso dizendo que a mensagem chegou ou que foi enviado, você pode mandar mais 15 vezes achando que não chegou, a mensagem vai chegar 16 vezes para o cara lá. E aí, de novo, o óbvio sempre vence. Essa é uma frase de um cara que ele trabalha no Google, chama Luke Wroblewski, é difícil o nome dele mesmo. E ele tem umas teorias bem legais sobre mobile first. Então, ele foi um dos caras que puxou essa ideia de desenvolver primeiro para o mobile e depois partir para as interfaces maiores. Normalmente, a gente faz o contrário, a gente pega o web
agrupa tudo no mobile, e a gente sabe que isso fica ruim para usar. Aqui, um caso bem rapidão que ele mostrou. Antes, essa interface era bem óbvia, tinha 3 itens lá em cima. Depois, ele deixou só em um. Ficou mais bonito, claro, ficou mais visual. Mas olha o engajamento que aconteceu. Caiu repentinamente. E a gente vê, assim, a usabilidade é um mercado novo, né? Então, a gente vê aí a Globo começando a ter seus laboratórios, só que essa matéria é de 2001. Então, eu trouxe essa matéria. Eu estava pesquisando, achei essa matéria bem aleatória, assim, eu achei legal trazer, para mostrar que, por mais que seja um assunto atual, tanto é que a gente está discutindo aqui agora, tem empresas que estão no mercado fazendo isso já há um bom tempo. O Globo.com é uma delas, só para contextualizar, eles têm um dos maiores, se não o maior, laboratório de UX e usabilidade do Brasil. E a ideia não é que a gente seja uma Globo.com, mas a ideia é que a gente consiga se preocupar com usabilidade nas coisas mais pequenas do nosso dia. Então, não precisa ter um especialista de usabilidade para a gente pensar em usabilidade. Você que está desenvolvendo uma feature X, você pode pensar se a feature está rápida, se a feature está conseguindo responder para o usuário o que ele precisa. Isso é de pouquinho em pouquinho, a gente já consegue melhorar muito a qualidade dos produtos que a gente entrega. E agora, eu trouxe um case do Snapchat. E aí eu até coloquei o subtítulo, que é Reinventando a Roda para os Millennials. O Snapchat ele é bem famoso por ter uma interface confusa, né? Então, eu até acredito que bastante gente aqui usou ou utiliza o Snapchat, mas a gente sabe que o foco, e isso através tanto de pesquisa de mercado, pesquisa de usabilidade, o foco do Snapchat, pelo menos a aplicação, sempre foi adolescentes e pré-adolescentes, os millennials. Então, sei lá, dos 12 aos 17 anos, é o público maior deles. E aqui a gente vê, né, a interface, como ela é confusa. Então, você abre o aplicativo, a primeira coisa que aparece é a câmera já. Então, você já não tem interface, só tem um botão ali para você apertar. Aí, do lado do botão para você apertar, tem um ícone com 3 bolinhas que não tem identificação. Se eu dou isso na mão, sei lá, da minha mãe, por exemplo, ela não ia saber como usar. Isso não é culpa dela. É porque essa interface não foi projetada pensando na minha mãe. Foi projetada pensando nos millennials. E aí, eu achei, fazendo essa pesquisa para a Talk, eu achei bem legal alguns exemplos que os pré-adolescentes falavam. Eu gosto do Snapchat porque meu pai não está lá no Snapchat, ou porque minha mãe não está no Snapchat. Né? Um dos motivos para isso é porque a interface é muito confusa para pessoas que não nasceram como os millennials dentro de um contexto de tecnologia. E aí a gente tem, né, todas essas dificuldades aí que a gente não encontra em outros aplicativos. É uma interface ruim? É. A usabilidade é ruim? É. Mas aí uma coisa que eu queria falar é contexto também importa nesse caso. Então, estou passando essas dicas, esses conceitos, espero que ajude vocês, mas sempre pense no contexto do projeto que vocês estão fazendo. Tá? Então, esse botão aqui, é legal deixar ele claro, mas no projeto que eu estou fazendo, faz sentido ter esse botão? Então, aqui no caso do Snapchat, não fazia sentido ter label para tudo quanto é lado, botão estilo do Android. Cara, essa interface serviu muito bem. Tanto serviu que esse é o gráfico de usuários ativos deles. Se você pegar lá no primeiro quarter de 2014, o crescimento deles foi muito bom, né? Até chegar ali em 2016. Né? Aí começou a estagnar um pouco. Vocês podem falar, está crescendo 8 milhões de usuários ativos por quarter. Tá, mas para os investidores isso aqui é muito ruim. E aí, o que o Snapchat fez? Aí, todo mundo sabe, né? Acho que quase todo mundo que usa o Instagram Stories chegou no Instagram. O Facebook colocou Stories em todos os produtos que eles tinham direito. E, obviamente, que o crescimento do Snapchat parou e foi abalado por isso. Aí, o Snapchat está precisando fazer alguma coisa para retomar a confiança de quem usa, e principalmente dos investidores. Aí, o que aconteceu? Eles mudaram a interface. Essa mudança não tem muito tempo, acho que 1 mês, 2 meses, talvez.
Legal, ficou mais fácil de usar. A gente tem uma listinha ali, a gente tem um mais lá indicando para adicionar as coisas. A gente tem até uma estrutura parecida com o Instagram Stories ali em cima. Cronológico, olha só que legal. Agora você consegue ver os últimos stories das pessoas que você tem adicionado. Massa. Bom, os pré-adolescentes não acharam isso. Eles acharam horrível essa mudança. Tanto é que mais ou menos 1 milhão de pessoas assinou uma petição para que o Snapchat cancelasse essa atualização e voltasse para a interface antiga. Olha o que aconteceu com a avaliação do Snapchat na App Store. Você digita Snapchat, aparece na primeira página do Google, isso aqui, 1.8. E aí, se você olhar as últimas avaliações, são todas, não vou dizer todas, 90%, negativas. E aqui a gente tem umas avaliações na Play Store, bem simpáticas, sobre o aplicativo. Então, esse é um case que a gente não pode dizer que é um case de sucesso, nem de insucesso, porque a mudança acabou de acontecer. A gente não sabe quais vão ser os resultados. Mas o que já aconteceu aqui para o Snapchat de efeito colateral? Só com essa mudança, eles tiveram uma queda de 7,2% no valor deles. Pode não parecer muito, mas eles perderam 1,3 bilhões de dólares com isso. Quando eu falei lá que os stories agora são cronológicos, as pessoas odiaram isso. Por quê? Muitas reclamaram que agora eles não conseguem achar os amigos deles no aplicativo. O Snapchat era um aplicativo que você basicamente trocava foto com seu amigo. E agora você não consegue achar mais seu amigo. Para que eu vou usar o Snapchat? Eu vou usar o Instagram, já que é cronológico, né? Sem falar que eles colocaram propaganda, mídia, e a gente sabe como já é delicado por natureza esse assunto, sem invadir a privacidade do usuário. Bom, pessoal, a palestra era isso, esse talk era isso. Queria agradecer a todo mundo aí que compareceu. Quem tiver dúvidas ou sugestões, ali na feedback, na verdade, a gente tem ali o feedback, ali na caixinha ali. E a Camila também passou, para quem está assistindo pelo YouTube, pelo chat, tem lá a maneira de fazer, o linkzinho lá para fazer o feedback. Quem tiver dúvida ou quiser só trocar uma ideia a respeito, eu gosto muito de conversar com pessoas que não são da área necessariamente de UX, de desenvolvedores, analistas, porque, só para finalizar, eu acredito que UX é uma responsabilidade de todo mundo, né? Todo mundo tem que, em algum ponto desse processo, dar o seu R$1 ali para projetar uma experiência legal. Então é isso, pessoal. Obrigado, viu?